Vai. Então, eu te convidei para fazer uma live, não só pela Semana Internacional aí da encefalomielite miálgica, mas porque também tem aparecido muitas dúvidas de pacientes quando eu trago relatos dos sintomas, né? Sobre, por exemplo, muita gente pergunta no aspecto de como fazer o diagnóstico, né? Eles perguntam exames ou como que faz o diagnóstico, se é só clínico, se você puder falar um pouquinho disso para a gente, seria muito legal. Tá bom. Ivana, então é um prazer estar aqui com você hoje, né? A gente tem dividido algumas coisas em comum, profissionais, né? E como paciente, médico-paciente também. E acho que é uma semana muito interessante para a gente conscientizar, né? Quanto mais a gente fala da doença, eu vivi isso há talvez pouco mais de 20 anos atrás, com uma outra doença que eu trabalho, que ninguém conhecia, era pouco divulgada, e hoje ela tem um outro perfil 20 anos depois, né? Principalmente nas discussões dentro da graduação, da residência médica e da pós-graduação. Então, acho que talvez seja o mesmo caminho que a gente precise trilhar, né? E quanto mais a gente fala, mais as pessoas conhecem e acabam se interessando. Então, acho que é muito importante esse papel que você tem feito hoje para a divulgação da encefalomielite miálgica. E pensando um pouco na sua pergunta, né, sobre diagnóstico, eu falo que para a gente, como médico, é muito frustrante, imagino para o paciente, né? Porque nós somos acostumados, principalmente com a medicina moderna, que toda doença precisa ter um exame por trás, seja ele, né, um exame de imagem, seja ele um exame funcional, seja ele um biomarcador. E para a encefalomielite miálgica é muito frustrante porque a gente não tem esse marcador, né? Em qualquer área, né, desses exames que eu comentei com você, a gente não tem um marcador específico da doença. Então, a gente ainda está patinando, né, muito devagar ainda para compreender como que a doença acontece, porque o exame não está ali para marcar, né, a doença. Então, primeira coisa é que é uma doença com diagnóstico clínico, né? Acho que é um diagnóstico muito bem sedimentado, né? Desde 1988, né, mais ou menos, que começou realmente o primeiro encontro, né, com a internacionalização da doença, né, pesquisadores se reunindo, e depois vieram algumas classificações até que a gente chegou na atual aí de 2015, que é a mais aceita. Então, é por critério clínico, só que se o paciente não consegue te contar exatamente o que ele sente, o médico não faz as perguntas adequadas, você não consegue chegar nesse diagnóstico clínico. Porque se a gente ficar preso só no sintoma fadiga, quantas outras doenças os pacientes também não reclamam de fadiga, né? E mesmo nós, né, no dia a dia, dependendo do nível de estresse do nosso trabalho, a gente também vai ter fadiga. Então, depende muito de como a gente faz as perguntas adequadas para que a gente chegue nesse diagnóstico clínico. Pensando nos exames, eu acho que no contexto geral, os exames hoje são muito mais para descartar doenças potencialmente tratáveis do que em si para fazer o diagnóstico da encefalomielite. Por isso que o paciente às vezes faz um monte de exame para descartar doenças cardíacas, respiratórias, né, que vão causar intolerância aos esforços, não necessariamente fadiga, mas às vezes nem o paciente consegue usar esse termo de fadiga, né? Ele fala que ele tem um cansaço aos esforços. A gente precisa de exames neurológicos, né? Porque na hora que o paciente fala que ele tem cansaço, fraqueza, que ele fica de cama, a gente acaba norteando o nosso pensamento para as doenças neurológicas, e aí você se frustra porque a ressonância, a eletroneuromiografia, as biópsias vêm todas normais, né? Então, você acaba que os exames são realmente para excluir outros diagnósticos que poderiam dar sintoma de fadiga crônica no paciente. E lógico, acho que nos últimos anos a gente vem mudando o conceito. Quando você encara que é uma doença que causa intolerância aos esforços, e que talvez que realmente a gente precise mudar o nome da doença, na hora que você fala que causa intolerância aos esforços, aí traz uma luz para o tipo de exame que você deveria buscar. Se é uma doença que causa desconforto quando você faz esforço, que você tem esse cansaço, então a gente precisa estressar o sistema, né? Estressar o corpo para poder entender aonde que o problema se encontra. Então, os exames voltados para o teste de exercício cardiopulmonar, né, seja ele na repetição de 24 horas, que dá uma ideia aí da perda, né, do consumo de oxigênio em 24 horas, a antecipação da produção de lactato, né, que a gente entende
que talvez seja mais relacionada a essa parte anaeróbia, aeróbia, que a gente pode discutir um pouquinho, né, em relação à produção energética. E atualmente, né, nos últimos anos, o grupo de Harvard avançou muito, né, na avaliação invasiva com cardiopulmonar invasivo. A gente passou a entender melhor como é que acontece o ajuste dessa nossa maquinaria energética. Então, não são exames que fazem o diagnóstico, mas eles norteiam que existe um problema, principalmente na parte oxidativa, nessa parte mitocondrial, não vou falar músculo por si só, mas é a nossa maquinaria energética, que ela tem um problema e que pode ali ser a causa da doença. Então, nós ainda estamos na pontinha do iceberg, né, com o cardiopulmonar invasivo. Eu entendo do ponto de vista fisiopatológico, que a gente chama, né, aonde o problema está acontecendo, como é que esse oxigênio não é utilizado de forma adequada por esse músculo, por essa mitocôndria, mas eu não sei aonde a pecinha que falta para esse oxigênio não está sendo utilizado, né? Então, a gente ainda precisa descer um pouco mais em termos moleculares para a gente compreender onde está esse descompasso para isso que a gente está enxergando no teste cardiopulmonar invasivo. Entendi. E a respeito do teste cardiopulmonar invasivo, até nesse fator que você traz de desencadear um estressor, né, para ver o que está saindo de alteração, tem muita gente que preocupa com relação ao PEN, né? O que vocês têm visto dentro do laboratório quando se trata de pacientes que não estão em condições de exercer essas atividades, né? Porque tem uma porcentagem de pacientes que estão em condições severas e não podem exercer essas atividades, né? Como que faz essa diferenciação, né? Isso é muito interessante, né? Porque eu me lembro de uma das primeiras discussões que eu tive, né, com alguns colegas de fora, quando eu estava aí caminhando na encefalomielite, ele falou, olha, muito interessante isso que você e o Rudolf fazem, mas ele não atinge todos os pacientes. E aí foi a primeira vez que eu falei assim, realmente você tem razão, né? Porque se 25% dos pacientes estão na cama e não conseguem fazer nada, e às vezes nem conseguem se alimentar adequadamente, mal conseguem, né, ter energia suficiente para o autocuidado, como eu vou levá-los até o cardiopulmonar invasivo? No outro polo, a gente tem que pensar o seguinte, aonde eu estou atuando na doença? Esses pacientes que chegaram a ficar de cama são pacientes que provavelmente percorreram anos e anos até chegar nesse diagnóstico e quando eles esgotaram qualquer nível de energia que eles tinham. Não são pacientes que da noite para o dia ficaram de cama. São pacientes que foram progredindo a doença até que chegou nesse ponto e o quadro se tornou irreversível. Então, quando a gente pensa na medicina, a gente pensa na medicina diagnóstica, mas a gente tem que dar um passo atrás, no diagnóstico precoce. Não é deixar a doença evoluir. Então, hoje, eu entendo que para muitos pacientes, como o diagnóstico é difícil de ser feito e a maioria é subdiagnosticada, talvez com a conscientização a gente vai passar a dar um passo atrás em ser mais agressivo nessa indicação do exame sob estresse para diagnosticar, ajudar a diagnosticar mais precocemente esse paciente e não deixar ele percorrer esse caminho até ele ficar acamado. Mas hoje, eu entendo que uma parcela dos pacientes não tem condições de fazer o cardiopulmonar invasivo, porque o paciente não pode estar acamado, e uma parte dos pacientes corre o risco de fazer o PEN, né, que é o mal-estar pós-esforço. Essa é uma preocupação nossa. Mas eu entendo que quando a gente põe na balança o risco-benefício, quando você tem um paciente que já passou em muitos médicos, não tem um diagnóstico e ele precisa ter esse diagnóstico na mão, porque eu acho que isso deflagra lá na frente, conhecimento da doença, deixar de ser estigmatizado, ter um documento na mão que diz, olha, eu não estou inventando essa doença, ela não é da minha cabeça, porque ninguém consegue inventar um resultado no cardiopulmonar invasivo. Isso é muito importante para dar credibilidade ao paciente, dar segurança com aquilo que ele tem, até nortear as terapêuticas que a gente pode tentar trabalhar com o paciente. Ajudar no diagnóstico. Toda vez que eu vou pensar na indicação do teste cardiopulmonar invasivo, eu penso se é um momento exato. Se é um paciente que está saindo de um quadro que ele ficou acamado há meses, que ele consumiu muita energia e tudo mais, não é o momento adequado para a gente indicar o cardiopulmonar invasivo. Então, provavelmente, o momento ideal é que tenha algum grau de estabilidade, né, nas últimas semanas e meses,
para que, se acontecer o PEN, ele não seja tão drástico, né, que dure tanto tempo. Então, eu nunca indicaria num paciente que vem numa descida, né, numa sensação de descompensação. Acho que a gente tem que entender o momento certo para que diminua as chances do PEN. Mas o paciente tem que estar avisado que pode acontecer e que ele vai precisar aí de uma pausa, né, para recuperar a energia depois desse exame. E a gente vê que isso acontece, né, em níveis diferentes. Nós já tivemos pacientes que ficaram acamados, que tiveram descompensação da desautonomia, por exemplo, e tiveram pacientes que, olha, fiquei cansado, mas 2 dias depois voltei ao que eu estava antes. Então, acho que tem nuances muito diferentes aqui, mas desde que o paciente se sinta seguro e saiba que a equipe está junto, né? Eu acho que é um exame que realmente vale muito a pena ser realizado para que ajude no diagnóstico final. Uhum. Outra coisa que eu tô vendo alguns comentários, à medida que eu vou divulgando a doença e tudo mais que tem aparecido, são coisas do tipo, isso daí é a mesma coisa de menopausa precoce. Então, assim, eu queria que você explicasse um pouco da complexidade da doença e da gravidade dos sintomas para que as pessoas entendam que não é no mesmo sentido de uma menopausa ou de alguma coisa nesse sentido, sabe? Enfim, tanto do nível mais brando até do nível mais grave, que não é só um sintoma de, é fadiga, pronto, acabou, sabe? É uma coisa muito mais funda do que isso. Coitada das mulheres, se todas elas entrassem na menopausa e elas ficassem de cama, né, ou sem energia, não é isso que acontece, né? Então, assim, quantas avós nossas, né, estão aí, trabalharam, nossas mães mesmo, estão menopausadas e vida que segue, né? A gente sabe que tem uma parcela das mulheres com menopausa que elas podem ter muitos sintomas relacionados à menopausa, tanto que é uma crítica muito grande porque que a gente também não evoluiu nesses sintomas, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, fadiga é um sintoma que permeia muitas doenças, né? Então, desde as doenças cardíacas, né? Pacientes de insuficiência cardíaca vão ter fadiga, né? Perda de energia. Pacientes, por exemplo, com doenças neurológicas como miastenia graves, esclerose múltipla, doenças respiratórias, nossos pacientes DPOCs, né? Os pneumopatas, enfisema, fibrose, eles também têm fadiga junto com a dispneia. Mas isso não significa uma síndrome. Quando eu falo de síndrome, a gente tem que pensar que você tem vários sintomas associados. Então, a fadiga é um sintoma cardinal, mas quando você lê os trabalhos mais recentes, a gente vê que o sintoma essencial não é a fadiga, mas é o mal-estar pós-esforço. Esse é o sintoma fundamental. Se você não tem o mal-estar pós-esforço bem caracterizado e tem fadiga, isso não é encefalomielite miálgica. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. E aí, voltando só no paralelo da menopausa, né? Eu conheço um monte de mulheres menopausadas e eu nunca tinha ouvido alguém falar que tinha mal-estar pós-esforço, que faz uma atividade e fica de cama 12, 48 horas depois. Então, esse sintoma, ele ultrapassa o que a gente chama de fadiga. Então, é uma fadiga com intolerância aos esforços e que causa um mal-estar muito grande, como se fosse um rebote, né? Eu não sei se eu vou ser muito feliz ou não no paralelo, né? Mas às vezes eu falo com os pacientes quando eu estou atendendo o consultório. Sabe aquela história do rebote da bebida, né? Que você bebe no dia, fica alegre, dorme, fica meio zoado, e aí no outro dia você parece que passou um caminhão em cima de você, né? Que é o rebote do álcool, por exemplo. Então, só para vocês entenderem mais ou menos o que é esse rebote. Então, às vezes, no dia você nem sente nada, mas você paga um preço muito grande depois, né? Não estou falando que você é mal-estar pós-esforço, só para vocês entenderem o que é esse rebote que a gente chama. Então, ter mal-estar pós-esforço é mais importante do que a fadiga por si só. Entender que o sono não é reparador. Então, o paciente que fala que ele acorda ótimo de manhã, eu já começo a pensar 2 vezes se ele realmente tem encefalomielite miálgica, porque a outra característica, que é o terceiro pilar, é o paciente que dorme e não descansa, porque qualquer um de nós que trabalha, chega em casa exausto, né, com fadiga, sem energia, uma boa noite de sono ou 2 nos restabelece no nosso nível energético. Então, lembrar que quando a gente fala de síndrome, eu estou falando de pontos diferentes e não um sintoma só. E aí é importante a gente investigar os demais sintomas para caracterizar isso como uma síndrome, né? Então, se o paciente tem dor associada ou não, seja ela muscular, articular, dor de cabeça, se o paciente tem intolerância à ortostase, né? Então, quando a gente pensa em fadiga, você fala, todo indivíduo não vai conseguir ficar em pé que ele cansa.
não é obrigatório. Tem paciente que trabalha e tudo mais, mas chama muita atenção esse sintoma de que, olha, não consigo ficar muito tempo de pé. Obrigatoriamente, isso é uma desautonomia, né? Porque às vezes tem pacientes que estão nos escutando que têm desautonomia. Não, eu não preciso ter desautonomia e isso ser intolerância à ortostase. Eu posso ter dificuldade de ficar em pé ou sentado muito tempo por um cansaço extremo. É como se eu não tivesse energia suficiente para sustentar o meu corpo, não necessariamente por uma bagunça do nosso sistema autonômico. Então, é só para vocês entenderem que síndrome significa o acometimento de vários pontos diversos, não necessariamente só de um órgão, por exemplo, né? E com sintomas em lugares diferentes. Por isso que a gente chama de síndrome, não é só fadiga crônica, porque fadiga crônica a gente pode ter em várias doenças. Não sei se eu respondi aquilo exatamente que você queria. Sim, respondeu sim. E o brain fog? O que é o brain fog? Assim, como que ele como que ele se manifesta? O que é, né? O que é o brain fog em si? Então, esse termo veio muito agora com a Covid longa, né? Porque era um termo que eu não me lembro de ter ouvido esse termo em inglês, né? Tão facilmente como a gente tem ouvido agora. Mas o brain fog é o que a gente traduz hoje como se fosse uma névoa mental. E o que seria isso, né? É a pessoa que está, igual nós duas estamos aqui conversando, e daí a pouco você perde as palavras, você não conecta as ideias, você não faz uma cadência de ideias adequada, você tem lapsos de memória, ou você perde a sua memória rapidamente. Ou, por exemplo, né, vamos comparar uma pessoa pré e pós. Era alguém que era saudável, altamente produtivo, intelectualmente produtiva, e que agora, quando vai ler um livro, uma página, você lê 1, 2, 3 vezes, você não consegue absorver aquela informação ou tem um gasto de energia de concentração muito grande. Então, o brain fog é um termo muito amplo, né? Que ele vai desde lapsos de memória, dificuldade de encontrar palavras simples do dia a dia ou que se utilizava no trabalho, por exemplo, né? Nós temos médicos, advogados, pessoas de vários níveis diferentes que têm também encefalomielite, às vezes são palavras que faziam parte da sua rotina e que eles começam a perder. Existe aquela coisa da perda, assim, de como se vamos lembrar quando a gente é adolescente, né, que você tem um branco na hora da prova, né? Só que o branco acontece quando você está ansioso, por exemplo, numa situação de estresse. A pessoa com encefalomielite miálgica, de vez em quando, ela vive esses brancos, né? Como se as ideias não viessem para a cabeça, né? Então, a gente pode ter tanto essas alterações de memória quanto alterações cognitivas. E é interessante que existe um relato muito casado, né? Eu sempre faço essa pergunta. Quando você está mais cansado, você tem mais brain fog? E a maioria dos pacientes fala que sim. Quando eles estão mais sintomáticos, com mais fadiga, ficam mais acamados, ou daqueles que têm sintomas desautonômicos, que têm mais sintoma desautonômico, é a hora tem maior sensação de brain fog, né? Então, ela tem uma relação direta à perda intelectual, principalmente como se fosse uma perda de energética associada com essa perda de cansaço geral, né? Da fadiga geral. Outra questão assim, em geral, a gente vai nos médicos nos dias atuais e eles mandam a gente fazer exercício físico. Queria saber o que o paciente de encefalomielite miálgica pode fazer nessas situações, assim, diante do quadro clínico dele, né? O que é direcionado para o paciente com encefalomielite miálgica, né? Tá. Qual que é o nosso conceito? Vou trazer um pouquinho primeiro o que é conceito de exercício, né? Quando a gente imagina um paciente que ele tem intolerância aos esforços e começa a ficar muito sentado ou muito deitado, a gente esquece da encefalomielite por si só, tá? Você entra num ciclo vicioso, você perde músculo, você troca suas fibras oxidativas, que são aquelas que dependem de oxigênio e produzem mais energia, por fibras que a gente chama de não oxidativas, né? Você acaba tendo uma perda dessa musculatura, perde tônus. Então, quando a gente pensa no exercício e a pessoa vai ficando cada vez mais sedentária, cada vez mais acamada, você acaba entrando nesse ciclo vicioso de perda. Então, a preocupação de quando você fala do exercício é que a gente diminua o risco, em primeiro lugar, de que você entre nesse ciclo vicioso de perda e cada vez vai ser pior.
Só que a gente tem que entender, se o paciente com encefalomielite ele não consegue produzir energia de forma adequada nem para as atividades normais, como que eu vou sugerir ou induzir com que esse paciente faça um nível de atividade a ponto dele conseguir ter ganho muscular? Então, a gente entra num desequilíbrio. Eu tenho que tirar o paciente desse ciclo vicioso de sedentarismo extremo, vamos falar nesse sentido, pela própria doença, e ao mesmo tempo não posso criar um desbalanço energético para que ele não consuma isso no exercício e não tenha energia para nenhuma outra atividade. Então, essa nuance, ela é muito difícil. Quando a gente pensa no paciente que tem desautonomia, que então não são todos os pacientes, não é obrigatório ter desautonomia, nas descrições dos trabalhos dos pacientes com desautonomia, a primeira coisa que vem é fazer exercício, porque eu preciso melhorar minha bomba muscular. A gente tem que lembrar que a gente tem duas bombas que carregam oxigênio, né? O coração e o músculo. E no músculo a gente tem que lembrar principalmente das nossas panturrilhas, né? Que são a nossa principal bomba. Se eu deixar essa panturrilha muito ruim, muito fraca, eu vou ter dificuldade de bombear esse sangue para ele voltar até o coração, principalmente quando eu estou na posição em pé. Então, quando a gente pensa na desautonomia, o primeiro tratamento é vamos melhorar essa bomba muscular para que eu melhore a volta desse sangue. E aí, só que aí o paciente ele não escolhe uma doença só, né? E aí ele tem tudo no mesmo combo. Então, a ideia da encefalomielite miálgica, quando a gente pensa no gasto energético, é o seguinte: eu preciso tentar distribuir a energia ao longo da semana e eu preciso enxergar se o paciente tem energia suficiente para ele fazer algum grau de atividade física, que deveria começar com exercícios mais passivos, né? E a gente precisa entender o quanto que eu consigo crescer, né? Então, quando eu falo para o paciente assim, olha, eu preciso de uma fisioterapeuta, eu preciso de um educador físico com você, para poder te ajudar, eu sempre oriento que a gente vai começar com exercícios passivos de alongamento, né? E que o fisioterapeuta e o educador físico vão fazer no paciente. Aí ele vai observar se ele não vai ter o PEN. Olha, não tive com esses exercícios, ok, dá para progredir? Então começa a fazer exercícios em relação à gravidade, não contra a gravidade. Tentar melhorar um pouco mais a parte de musculação, o treino resistivo e, por fim, tentar caminhar para um exercício aeróbio. Então você precisa começar bem baixinho, e ir acrescentando, e qual vai ser o nosso controle? O paciente não pode ter o PEN. Se ele, cada vez que faz exercício, tem PEN no outro dia ou 48 horas depois, passou do nível energético. Então, esse exercício está sendo deletério ao invés de estar sendo benéfico para o paciente. Então, é uma relação muito próxima à orientação do médico, do fisioterapeuta, do educador físico com o paciente, para a gente não entrar nessa onda. Faço exercício, faço PEN, faço exercício, faço PEN, porque isso vai ser muito ruim para o paciente. Então, precisa entender a distribuição de energia da semana para poder colocar o exercício sem que o paciente pague o preço do PEN e fique entrando nesse ciclo vicioso de melhora e piora com os exercícios. Entendi. E o que você acha que precisa ser feito para melhorar a conscientização no Brasil? Então, primeiro, que toda vez que a gente pensa em conscientização, eu acho que é muito o papel que vocês estão fazendo, os pacientes, né? São as associações dos pacientes, né, que têm a doença, isso que é fundamental para fazer a divulgação. Segundo, nós, como médicos, precisamos fazer programa de educação médica continuada, e isso começa lá na base, na medicina, né? Colocar pro estudante de medicina, pro residente médico, que essa doença existe, né? Eu que discuto ambulatório de pós-Covid, tenho recebido pacientes que têm o perfil da encefalomielite miálgica. Os residentes sempre falam, nossa, nunca ouvi falar dessa doença antes. E nunca ouviu mesmo, né? Porque eu também, até pouco tempo atrás, também nunca tinha ouvido falar, né? Então, assim, a gente precisa fazer um programa de educação continuada dentro da classe médica para que as pessoas abram a cabeça, entendam que essa doença existe, que ela não é um distúrbio psiquiátrico, né? E da mesma forma, a gente precisa educar os nossos psiquiatras de que nem todo paciente que tem fadiga tem um distúrbio psiquiátrico por trás. Então, precisa ter uma associação entre o clínico e a psiquiatria para o paciente não ganhar um rótulo. E, lógico, a terceira parte, né? Então, associação dos pacientes e de familiares, educação médica continuada, desde os estudantes até os níveis mais avançados dentro das universidades, né? Trazer isso para dentro dos congressos e, lógico, conscientização por meio das políticas públicas, né? A gente precisa que o governo entenda que esse paciente existe, né? Que ele está consumindo
dinheiro do SUS ou do convênio, e que se você não tiver um algoritmo de investigação adequado, se as pessoas não pensarem nisso, o gasto financeiro, o consumo de exames e de internação e de avaliação repetida em diversos médicos é muito maior se você tiver um programa, né, de conscientização lá, desde a medicina de família, né, onde a maior parte dos pacientes talvez cheguem, ou nos consultórios dos clínicos e dos geriatras, para que depois ele chegue no especialista. Então, eu acho que tem o foco paciente-família, universidade e o governo aí dentro, né, da área, tanto da saúde privada quanto saúde pública, porque tem um desbalanço do gasto, né? Se a gente olhar, talvez você mesma possa contar um pouco, quantos exames repetidos você fez ao longo dos anos, quantas vezes você foi em vários médicos, né? Então a conta fica muito gigante. Quando a gente pensa, é muito interessante o conceito, né, que tem lá no Brigham, lá em Harvard. Eles têm um estudo muito interessante, que eu acho que é de 2017, mostrando que quando você encaminha o paciente para dentro de um serviço especializado e que faz a investigação de ponta, ou seja, o paciente entra, ele faz como se fosse uma imersão e ele sai com o diagnóstico, né? E ele entende a cadeira, né, baseada na história, nos exames anteriores e tudo mais. O paciente sai com o diagnóstico em 30 dias versus 2 anos, em média, de pacientes com sintomas que ninguém entende, que os exames são normais e que ninguém fecha o diagnóstico. Então, a conta do sistema é muito cara. Então, às vezes, você paga um valor mais alto no primeiro momento, mas você já faz o diagnóstico do que quando você soma a conta em 2 anos, que ela vai ser infinitamente maior do que se você fizer uma coisa focada de investigação direcionada. A Silvana está perguntando quais as especialidades médicas podem diagnosticar encefalomielite miástica. Olha, Silvana, toda de milhões, né? Essa é a pergunta de milhões. Então, assim, toda vez que vocês me perguntam isso, eu falo assim, na verdade, eu sempre penso, qualquer um, né? Qualquer um poderia diagnosticar. Então, vou pensar assim, ó, eu sou pneumologista, mas antes de eu ser pneumologista, eu fiz clínica médica. Eu não sou pneumologista de cara, né? Eu passei 6 anos na graduação, 2 anos de clínica médica e 2 anos de pneumologia, fora a minha pós-graduação. Então, se a gente pensa no clínico, nas cadeiras básicas, né, que é a clínica médica, a geriatria, a pediatria, talvez muito menos a ginecologia e a cirúrgica, né, que são cadeiras mais cirúrgicas. Mas as cadeiras clínicas, elas precisam ter algum contato com a doença para que elas primeiro precisem pensar na doença. Então, quando a gente começou a trabalhar com outra doença, né, que eu trabalho há muitos anos na universidade, a primeira coisa que a gente fez foi conscientizar os colegas do que eles precisariam pedir para fazer triagem para depois vir para o centro de referência. Então, na hora que eu oriento melhor os médicos, né, os generalistas, e os que estão vindo, os mais novos, hoje eles já sabem, não, eu vou fazer isso, isso e isso para pensar nesse diagnóstico. Veio alterado esse exame? Então agora eu vou encaminhar para o especialista. Então isso é a primeira coisa. Todos os médicos deveriam ter consciência da doença, porque uma vez que você tem consciência, você sabe para quem direcionar, como investigar. Se a gente for pensar no CID, né, que é o nosso código, né? Existe um código internacional que qualquer número que eu escrever no Brasil, qualquer um vai ler, pode não saber português, pode não saber chinês, russo, inglês, mas o código é internacional, né? Se você sabe número e letra, aquele código vale no mundo inteiro. No código internacional, o CID está dentro das doenças neurológicas. Então, pensando no CID, deveriam ser os neurologistas. Aí, quando a gente passa do escopo da neurologia, né, pelo CID, a gente pensar em fadiga ou intolerância aos esforços. Se eu for pensar em intolerância aos esforços, geralmente é o cardiologista, porque 85% das doenças que causam dispneia, falta de ar, ou cansaço, ou fadiga, vão entrar dentro da cadeira da cardiologia e da pneumologia. Então, nós precisamos saber. Eu posso até não saber tratar, o cardiologista pode até não saber tratar, mas a gente precisa fazer o diagnóstico. E quando a gente pensa numa doença sistêmica, então, assim, pode ser que eu não saiba, o cardio não saiba, e aí você vai pensar assim, toda vez que a gente não sabe o que a doença é, a gente pensa no reumatologista, né? Ele, eu falo que é o especialista que tenta juntar tudo numa doença sistêmica, que é a encefalomielite. Ela não deixa de ser uma doença sistêmica. Então, o reumatologista provavelmente tem que ter bastante experiência, porque esse paciente vai chegar na mão dele. Porque na hora que a gente começa a não conhecer
não entender as respostas dos sintomas, geralmente a gente fala, esse paciente deve ter uma doença autoimune. É muito óbvio na nossa cabeça de médico que quando a gente começa a não encontrar uma resposta, a gente pensa, vou encontrar uma doença autoimune. Tudo bem, a gente não encontra essa doença autoimune, mas esse paciente, em algum momento, ele vai parar na mão do reumatologista. Então, assim, se eu fosse pensar no especialista não, nos primeiros médicos teriam que ser os clínicos. É o pediatra, o clínico geral e o geriatra. Dentro das subespecialidades, teria que ser o neuro, o reumato, o cardio e o pneumo. Por quê? Porque são pessoas que investigam sintomas sistêmicos e que têm relação com o cansaço aos esforços, né? Seriam esses os especialistas que viriam na minha cabeça num primeiro momento. Eu assim, tem uma coisa que me conquistou muito no ambulatório, que me fez querer voltar para São Paulo, porque eu nunca tive vontade de voltar para São Paulo na minha vida, que foi a possibilidade de ver uma equipe interdisciplinar funcionando. E isso eu não vi no HC aqui, eu não vi em lugar nenhum. Na verdade, até há pouco tempo atrás, uma das minhas psicólogas falou para mim, Ivana, eu acho que é a primeira vez que eu vejo eu trabalhando em uma equipe interdisciplinar realmente, em que os médicos estão interessados em atuar em equipe interdisciplinar. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco da importância disso, né, para os profissionais da saúde. Eu acho que isso é muito significante. Interessante esse seu ponto de vista, né? Porque você está de fora muito nova na equipe, né? E a fisiologia do exercício, né? O Dr. Nery, que é o nosso professor decano, né? E depois veio o professor Alberto Neder, eles sempre tentaram trazer as pessoas de diferentes disciplinas, profissionais diferentes de saúde, né? Não só os médicos, né, de cadeiras diferentes, mas também como os outros profissionais de saúde, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, psicólogos. Então, dentro da fisiologia do exercício, nós sempre trabalhamos com profissionais diferentes. Por quê? Porque quando a gente pensa numa doença que causa intolerância aos esforços, a gente tem que pensar assim, primeiro, qual que é o órgão de choque, né? Então, quando eu estou na fisiologia do exercício, eu preciso entender aonde eu acho que é o órgão de choque. Segundo, eu tenho que entender o quanto que uma perda muscular, uma variação nutricional pode estar causando isso. E do ponto de vista de saúde mental, qual é o impacto que se traz, como causa ou como consequência, né? E sem contar que o treinamento eu preciso de uma pessoa especializada. Então, acho que desde que eu vim para a fisiologia do exercício em 2005, nós sempre trabalhamos com profissionais diferentes dentro do mesmo serviço. Eu acho que isso realmente é algo que o doutor Nery trouxe há muitos anos para o grupo, junto com o doutor Alberto, e a gente tem tentado manter. Nas nossas reuniões da fisiologia, né, num primeiro momento, os alunos se assustam, né, porque nós temos pessoas muito diferentes dentro do grupo, mas que o nosso objetivo final é trazer uma discussão de alto nível e alta complexidade, que todas as pessoas possam dar opinião, né? E que às vezes a gente precisa estar com a mente aberta para que essa opinião venha. Nós não somos Deus, né? Deus é o ser onipotente, onipresente, onisciente, né? Eu sou católica, né? Para quem acredita, mas quem acredita em energia também. Então, ele é o ser único que resolveria tudo, mas nós não somos. E quando a gente trabalha em equipe, né? Eu penso muito para fazer essa associação quando eu tenho a minha equipe lá na fisiologia do exercício. A mesma coisa da minha casa, vocês vão entender onde que eu quero chegar. Eu tenho 4 filhos, né? E meus filhos são muito diferentes uns dos outros desde que eles são pequenos. E cada um tem uma habilidade e uma forma de lidar com as situações de forma diferente. O que eu quero dizer com isso, né? A gente aprende com os filhos, né? Sou de família grande, que os filhos são como os dedos da mão. Cada dedo tem a sua função e cada dedo é diferente do outro. Mas para que a minha mão funcione igual, eu preciso ter os 5 dedos para que eu tenha a maior parte da função da minha mão. Lógico que uma pessoa pode trabalhar com 3 dedos, 2 dedos, né, e tudo mais. E tem sempre um que às vezes é mais importante que o outro. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, nós temos pessoas diferentes, mas que o objetivo comum é funcionar de maneira adequada e ter ideias que possam se associar em prol de um benefício só, que é a melhora do paciente. Então, quando a gente discute em equipe, que a gente ouve os profissionais diferentes, a gente vai montando uma pecinha junto com a outra para poder trazer um benefício mais importante para o paciente. Às vezes, quando tem várias pessoas ouvindo a mesma história,
no final alguém fala, nossa, mas você prestou atenção naquilo que o paciente falou? Às vezes eu estou tão preocupada com o tratamento que eu não prestei atenção, às vezes, numa outra coisa que o outro profissional pensou. Então, é muito importante essa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, porque as pessoas são preparadas para atuar de forma diferente no paciente. Quando a gente junta um grupo, a gente consegue direcionar melhor tanto a avaliação do paciente como os exames e o tratamento para esse paciente. Então, esse é o meu conceito aí de multidisciplinaridade. Por mim, assim, eu estou satisfeita. A não ser que você queira colocar alguma coisa, o pessoal quer perguntar alguma coisa ou não, como que é? Você tem alguma coisa que você queira dizer no meio de conscientização da encefalomielite miasma? Ó, eu aprendi, eu falo que assim, eu estou evitando tocar no nome da outra doença para não ser um fator de confusão, mas quando eu comecei, eu vim do Espírito Santo, né? Eu sou de uma, na verdade, fui criada no interior de Minas, né? Então eu sou de uma cidade muito pequena e eu fui fazer faculdade no Espírito Santo e meu sonho era vir para São Paulo, né? Que é o que você falou agora, né? E porque eu queria vir para São Paulo, porque eu achava que o centro do Brasil da medicina é São Paulo. E quando eu vim para cá, uma coisa que eu aprendi na escola paulista é que quando você começa a ver uma vez, duas vezes, três vezes, parece até que a doença é comum, mas na realidade é porque você passa a ter consciência dessa doença. Então, quando a gente está num centro grande, não é tão simples. A gente às vezes acha que dá dentro da universidade. Eu tinha um conceito de quando eu vim para cá, de uma universidade federal menor para a maior universidade federal do país, que na realidade eu teria tudo na minha mão, que tudo chegasse fácil na minha mão, exames, o paciente, né, tratamentos e tudo mais. Mas a gente tem que entender que nós somos de um país pobre e que as nossas universidades também passam por do financiamento. Mas que uma coisa que a minha chefe nunca deixou a gente desistir, e ela fala isso todas as vezes, é o trabalho de formiguinha, né? Às vezes, quando o pessoal vê o nosso grupo, que não tem nada a ver com a fadiga crônica hoje, né? O meu outro grupo de origem, aí eles falam assim, nossa, mas você, o Rudolf, a doutora Jaque, vocês têm tudo, né? Vocês conseguem fazer todos os exames, todas as avaliações, está tudo na mão, o paciente fica todo seguido, tudo certinho. Eles estão vendo aonde nós chegamos mais de 20 anos depois, mas ninguém viu onde nós começamos. Ficou mudo. Ficou mudo. Estou ouvindo, não. Doutora Lara? Ficou mudo. Voltou. Ficou mudo um tempo. Ah, tá. Então, assim, ficou. Quando a gente... Parou na onde vocês começaram, que ninguém viu de onde vocês começaram. Isso. As pessoas enxergam a nossa equipe hoje como uma equipe formada e que resolve um monte de coisa dentro da universidade, cada um tem seu papel dentro dessa equipe. Mas ninguém viu aonde nós começamos. Foram muitos anos desse trabalho de formiguinha, de conscientização, de fazer parceria com os colegas dentro da universidade, de fazer as pessoas nos conhecerem para chegar hoje nessa equipe que nós temos dentro da universidade. Então, não é porque hoje é difícil que a gente tem que desistir desse pequeno trabalho de formiga, né? A formiguinha, ela junta uma formiga, outra formiga, até que ela tem muitas pessoas trabalhando junto. Então, acho que esse papel é fundamental. A gente não pode desistir. O começo sempre é difícil, mas o nosso papel como médico é espalhar a doença, né? Conscientizar, fazer a educação médica. E vocês, pacientes, é realmente um falar para o outro o que vocês têm, o que vocês sentiram, o que vocês passaram, para que as mesmas pessoas não passem por aquilo que vocês passaram, né, os pacientes mais antigos, até chegar a um diagnóstico, né, que esse diagnóstico seja mais precoce. Hoje, eu tenho recebido no consultório pacientes que já estão mais atenados. Como a palavra fadiga, encefalomielite já vem mais fácil na internet, eles já procuram com menos tempo. Tanto que o último paciente agora eu falei, olha, você está na fase de transição, porque você ainda não tem 3 meses de sintoma. Eu entendo que isso te aflige. Pode ser que isso reverta. Eu ainda não consigo dizer que você realmente tem encefalomielite miálgica, porque você não preenche todos os critérios, mas eu vou te acompanhar e a gente vai fazer isso. Então, a conscientização faz com que também o paciente esteja antenado, né? E procure mais rápido aquelas pessoas que entendem da doença.
É, eu acho que eu acho que é muito válido tudo isso que você colocou. Quero te agradecer por topar participar aqui com a gente, de trazer informação, de nunca dizer não para nós, que você continue assim. Tô brincando. Mas enfim, Eu sei falar quero te não agradecer. também, tá? Eu sei que você sabe, você acha que não. Mas eu quero te agradecer por tudo, porque, assim, sem a sua ajuda, assim, sem a ajuda do Rudolf nessa trajetória, assim, teria sido muito mais difícil. E o papel de vocês também tem sido muito importante para nós, pacientes brasileiros. E, então, assim, eu agradeço em nome de todo mundo e, assim, é um passo de cada vez mesmo, a gente sabe disso. Muito obrigada, viu? Obrigada, Ivana, pela oportunidade. Não poderia deixar, ó, de Oh, vir que aqui. gracinha! Olha só! Obrigada, Apoiar a doutora Luara. causa, né? Apoiar a causa e a gente está aqui com a universidade aberta para a gente tentar caminhar junto e sermos, né, dentro dos brasileiros, aqueles que vão preencher mais uma peça nesse quebra-cabeça da encefalomielite e fazer com que os pacientes não sofram tanto como sofreram até agora. Tá bom? Muito Tomara. obrigada. Obrigada, viu, doutora Luara? Isso aí.